Ah, é interessante quando... Eu gosto das coisas quando Deus faz, né? E se você for buscar um estudo sobre o que eu vou compartilhar hoje com você, você encontra o que eu vou falar em diversos lugares, às vezes com uma ênfase, alguma coisa diferente, mas é um estudo já que eu acho que todo cristão já passou por ele um dia. Todo mundo já ouviu falar sobre a armadura de Deus, né? É um tema que você é explorado. Eu, quando tive lá no... Foi no Tennessee que a gente foi? No casamento da Carol? Né? Tennessee, né? Eu... É, lá, quando... Não, não é Mississippi, não. É? Do outro lado, né? A gente não chegou... no Tennessee. E no momento que algumas pessoas que estavam comigo foram fazer uma viagem lá num lugar que eu não fui, né? Aí eu fui numa loja lá cristã e eu comprei então uma estátua que fala sobre a armadura de Deus, né? Eu gosto muito daquela armadura e eu acho muito interessante. Ela fica na nossa estante lá e fala, tem lá as peças da armadura, né? Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios 6, 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós cantamos isso hoje aqui, né? Continuando. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Vocês vão ler o próximo verso? Pois... Lê todo mundo lá na coisa que faz uma voz só. Vamos lá. Pois não é... Mas... Só as irmãs, 13. Os homens, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Verso 15, os jovens. Dezesseis. Tomando sobretudo o escudo da fé, sem comentário, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. É contigo, pastor Edson. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Verso 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Né? Eu fico falando de ancião, mas esse ano eu faço 60, né? Então... Hein? Eu sei que não parece, gente, né? Mas eu faço 60, né? Nunca vou te alcançar. Você vai estar sempre na minha frente, né? Todos nós recebemos constantemente mensagens, ou mesmo resposta por aquilo que nós postamos, né? Alguns dias atrás eu postei sobre a questão do muçulmano numa das áreas da África, lá em Moçambique, e teve uma pessoa que me respondeu: Deus está no controle de todas as coisas. Só será feito o que Deus permitir. Parece que Deus está lá em cima assim, ó, levanta a perna, abaixa a perna, patiti. Aí depois a pessoa, quando eu olhei lá na coisa da pessoa, estava lá escrito, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falei, texto fora do contexto, é pretexto,
para a coisa errada, né? Às vezes nós falamos, eu posso toda a coisa daquele que me fortalece. Sim, pode sim. A mesma situação que Paulo passou. Ele está falando que ele passou por açoite, cadeia, sofrimento, mas que ele podia passar por todas aquelas coisas, porque o Senhor o fortalecia, né? Às vezes nós mudamos o sentido das palavras, né? E nós não interpretamos os fundamentos que Deus coloca. Foi interessante agora pela manhã, o Guto, primeiro a Cristina está me ajudando, depois o Guto, um rapaz que veio para uma entrevista, né? Sobre alguns pontos, e pontos que são pontos polêmicos, né? Então perguntou sobre a história da nossa igreja, tive prazer de contar. Falou sobre a questão igreja e Estado, o que acontece, igreja e Estado. A igreja tem que se envolver política, sobre o homossexualismo, sobre várias coisas, né? E qual era a minha visão, se eu sou um protestante ou não. Não estou protestando contra nada. Realmente não. Sobre algumas religiões, se são consideradas cristãs ou não e tal. E nós fomos respondendo, e eu acredito que ele ficou satisfeito. Sabe o que ele me recordou, Guto? Aquele rapaz do Deus não está morto, número 1. Aquele que se converte. Todo o jeito dele, a maneira dele. Eu olhei para ele assim e falei, pô, parece aquele cara, né? Mas um rapaz muito simpático, né, Guto? E a gente estava respondendo lá sobre, às vezes, as coisas que nós não vemos ou não consideramos como importante. Principalmente fundamentos. Uma das respostas que ele estava dando, que ele falou sobre a projeção do evangelho, que hoje não tem alcançado muitos jovens, há muitos jovens que não estão sendo alcançados pelo evangelho. Se nós formos pegar aqui na nossa igreja, qual a faixa etária que nós poderíamos considerar como jovens? Falando sério, seria o que é considerado como jovens? 30 anos abaixo? Não, eu estou sério mesmo. 30. Vamos colocar 30, né? Quem tem menos de 30 anos aqui? É menos de 30, Gente, se nós formos considerar, mais de 50% da nossa igreja é jovem. Então, quer dizer, nós estamos acima das estatísticas que eles têm. Nós temos muitos jovens na nossa igreja. Quando a gente vai em algumas reuniões, às vezes, da IBC, a gente só vê lá pessoas de cabelinho branco, né? Mas, quando a gente vê aqui na nossa igreja, né? Só eu e o pastor Edson que tem cabelo branco, né? Então, gente, eu estava falando para eles sobre fundamento. Hoje a sociedade, eles veem isso aqui. A parede, o que pode estar em cima da terra, o que está visível aos olhos. Eles não conseguem ver o que é o fundamento dessa nação. Em que base que ela foi edificada. Sobre que ponto que ela foi erguida. E muitas das vezes eles ficam discutindo a cor da parede. E não conhecem qual é o fundamento dessa nação, né? Quando nós olhamos a constituição dessa nação, eu enxergo a palavra de Deus. Eu enxergo vários princípios. Foi com temor e tremor que a Constituição foi escrita. Então, há uma fundação. Há algo que os nossos olhos não veem. Eu estava contando para ele uma historinha fazendo assim uma analogia do que eu estava falando. Quando eu cheguei aqui, não sei, talvez Amélia, Terezinha, lembra? Pastor Edson, provavelmente, que o pastor Nick, com Cindy, tinha perdido a sua filhinha, né? No último mês de gestação, na última semana praticamente, né? E nós fomos, recém-chegados aqui, nós estávamos com talvez uns 4, 5 meses aqui, e nós fomos àquele sepultamento, e quando eles foram para uma festa, e lá eles começaram, falou, tem uma festa agora. Eu falei, eu vou para a festa? Vou nada, né? Vamos para casa, né? Quando foi anos depois, lá em Cape Cod, dando uma classe lá, eu fazia menção disso. E uma senhora, bem de idosa, ela levantou sua mãozinha e falou assim, pastor, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, sim. Falou, pastor, o senhor vem de uma nação, com uma cultura, aonde vocês enterram os seus mortos e vão para casa chorar. Nós somos uma nação com fundamento cristão.
E nós cremos que os nossos familiares, eles herdaram a vida eterna. Eles alcançaram a coroa da vida. Eles venceram. E eles estão entrando na presença de Deus. Eles estão diante de Deus. Essa era o que ela estava falando. Então, pastor, a festa é celebrar a vitória que o nosso parente que morreu, nossa pessoa que morreu, alcançou em Cristo Jesus. Eu falei, aprenda. A gente, quando não conhece os fundamentos, às vezes a gente faz a festa, sem saber por que estamos festejando. A gente tem as nossas opiniões, sem saber por que daquela opinião. Hoje existe uma grande luta, né, entre ética e moral. E eu explicava para ele. Ética se move de acordo com a sociedade e as suas transformações. Moral provém de Deus, é imutável. Eu não roubo, não é porque os Estados Unidos me proíbe de roubar, não. É porque Deus fala para mim não roubar. Deus fala para mim não trair minha mulher. Deus fala para mim não mentir. Deus fala para mim ter caráter e ser íntegro. Moral provém de Deus. E a ética, ela se move de acordo com o desejo da sociedade. Me perguntou sobre a questão do homossexualismo, o que eu penso. E eu falei, olha, eu penso que isso é um problema de Deus, não meu. Quem trata com a criação é Deus. Quando lá Noé, no dia de Noé, o povo estava desenfreado, o que Deus fez? Mandou uma chuvinha, né? Aquilo para Deus é uma chuvinha, né? Para a gente é um dilúvio. Mas para Deus não, para Deus mandou uma chuvinha, resolveu o problema. Sodoma e Gomorra lá, desenfreado, o que ele fez? Uma chuvinha de fogo e enxofre. Quem trata com o pecado é Deus, não sou eu. Não sou eu que vou tratar com o teu pecado. Quem trata com o teu pecado é Deus. É diante de Deus que você vai se apresentar por causa do teu pecado. Eu não sou fiscal do reino de Deus. Não sou eu que vou tratar disso. É Deus que trata disso. E diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Me perguntou sobre algumas religiões. E eu falei, olha, se eles estão certos, eu estou tranquilo. Agora, se eu estou certo no que eu penso da palavra de Deus, eles estão num grande problema. É bom eles abrirem o olho. Se todas as religiões do mundo, se eles estão certos, você não tem problema nenhum, querido. Você está tranquilo. Agora, se aquilo que nós cremos é o que é certo, tem muita gente com problema. E me perguntou sobre liderança, sobre se a igreja deve se envolver com política ou não. Lógico que sim. Quem colocava os reis no Antigo Testamento lá era o profeta. Nós andamos pela lei de Deus. Amém? Então, e tem outra. Eu falei, eu não sou só pastor, eu sou um cidadão também. Então, eu não me isento de decidir sobre essas coisas. Voltando a esse texto da armadura de Deus. Então, nós precisamos conhecer os fundamentos para que nós possamos tomar as decisões corretas. Quantas vezes nós falamos de armadura de Deus? Eu mandei para o Azaf um exemplo, né, de armadura, né? E está aí, né, o que a gente fala, né? Palavra de Deus, salvação, justiça, fé, verdade, evangelho da paz. A maioria dos pontos que você vai ver que trata da armadura de Deus, se trata desses 6 pontos, né? Palavra de Deus, salvação, justiça, fé, dá 6? Dá. Verdade e o evangelho da paz, né? Nós estamos sobre ataque, querido. Desde o dia que você falou, Jesus, tu és o meu Senhor, você comprou uma briga. E a briga do meu Deus é a minha briga. Se ele se envolveu nisso, tem um plim aí. Não, pode não. Interessante, hoje eu subi aqui, ninguém bateu palmo, né, Tony? Né? Só para a pastora, né? Vocês combinaram isso, né? É. Não, agora já era. Palma pedida não tem valor. Até eu aplaudo ela.
É muito bom quando a pastora prega, né, gente? Não, ela não bate, ela exorta. Na verdade, só apanha quem está devendo, né? Então, quando você fala, a pastora bateu, serviu para você. Teve um engraçadinho que virou para ela, não vou falar o nome dele, não. Falou assim, ô pastora, teu braço está doendo? Ela falou, não, por quê? Nossa, eu dei tanta chicotada. Good. Pai do William. Nós estamos debaixo de um ataque, querido. Cada um de vocês que entrou aqui nessa manhã sabe disso. Cláudio está debaixo de um ataque. Rejane está debaixo de um ataque. Cada um de nós. Você também, Amanda. Nós estamos constantemente debaixo de um ataque. A palavra de Deus diz que o nosso inimigo, Satanás, Pedro fala sobre isso, 1 Pedro 5,8, diz que ele ronda como um leão, rugindo, procurando alguém para ele devorar. É isso que diz. E a nossa leitura aqui de Paulo diz que o diabo é astuto. E a luta é contra nós. Nós estamos envolvidos nessa luta. Ele quer realmente te desviar daquilo que é o princípio de Deus. Quando eu pensava na astúcia de Satanás, gente, eu fui lá em Gênesis. Vocês lembram o que diz quando faz a descrição da serpente? O que era a serpente? Quantos lembram? Como que se refere à serpente? Ela era o quê? Mas a palavra sagaz é a mesma palavra astuta. Ela era assim, a mais esperta, a mais astuta. Ela se sobressaía, né? Olha lá, era o mais astuto de todos os animais do campo. Então toma cuidado quando você diz que você é astuto, que você entende mais do que os outros. Saiba que o inimigo da sua alma está doida para pegar você nas suas astutícias, na sua astúcia e fazer coisas terríveis. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não, pastor, eu sou esperto. Cuidado com a tua esperteza. Cuidado com a tua sabedoria e a tua opinião, que muitas das vezes você acha que sobrepõe a outros. A serpente também era assim. E foi aí que ela enganou, né? Qual é o problema do mal? Ele me perguntou, esse rapaz. Eu falei que é a nossa própria cobiça. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós andamos para onde que o nosso nariz aponta, né? Você já notou que o mal, ele é sempre anunciado como bom? Eu estava vendo a mudança que houve no mundo com relação ao cigarro, né? Antigamente, quantos lembram daquela figura daquele cowboy com um maço de Marlboro na mão, né? Né? O Gerson, né? O Gerson com cigarro, você tem que levar vantagem, né? Então se projetava. Hoje você vê as propagandas de cerveja, de uísque e tudo mais, é sempre aquele figurino moreno, ou então aquela mulher bonita numa praia, né? Com a garrafinha, balançando a garrafinha, né? De cerveja, achando que, lá, tá vendo? Isso é viver, isso é a vida, né? Isso vai te dar um toque que você nunca teve antes. E problema é que o povo acredita nisso. Ninguém faz uma propaganda de uísque mostrando uma cirrose. Ninguém mostra o efeito da bebida na vida de uma pessoa. Exatamente. Imagina um uísque, né? A figura da garrafa de uísque com um carro todo arrebentado. Ninguém faz isso, né? Hoje, já lá no Brasil, lá já se coloca lá, né? Propaganda de cigarro com a figura do cara lá com problema pulmonar, com problema na garganta, câncer e tudo mais. Então, essas propagandas, elas nunca mostram o mal. É como o dealer de droga. Ele nunca vai falar para a pessoa que aquilo ali vai ser uma miséria na vida dela. Não, isso aí você vai ficar legal, vai ficar numa boa, né? Nunca mostra o outro lado da história. Obrigado, olha. Então, querido, a mesma coisa é Satanás.
A gente pode se reportar àquela palavra que o Guto ministrou anos atrás. Eu dei uma ideia para ele ministrar para os jovens. O que torna Satanás tão perigoso, querido, é que ele é um especialista em vestir o mal com o bem. Achar que não é tão ruim o que ele está fazendo. Atualmente, eu vejo que uma das estratégias é dizer que nós estamos exagerando. Ou que nós não conhecemos a Bíblia. Quando nós fazemos referência a Satanás, os experts têm sempre uma opinião divergente da nossa para dizer que a coisa não é tão assim como nós falamos. Nós estamos pensando errado sobre Satanás. Enquanto é isso, querido, Satanás tem paralisado o ministério, tem destruído os chamados, tem causado divisão na família. Então, o que a palavra de Deus diz para a gente não ignorar a astúcia do nosso inimigo. Ele começou lá no jardim do Éden. Ele disse lá a Eva que qual era o bem que resultaria a vida dela se ela tomasse do fruto que Deus falou que era para ela não tomar, para eles não tomarem. Olha a proposta: seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Eva era cega? Não. Era olhos para aquilo que você não deve colocar os seus olhos. E diz que eles seriam dono da sua vontade. Quantas pessoas nós encontramos assim? Você apresenta o evangelho, não, mas eu penso diferente. É o seu próprio Deus. Os seus conceitos é o seu próprio Deus. Eu terminava de falar sobre as religiões com esse rapaz, e eu falei com ele, olha, uma coisa é certa, no dia final, nós vamos ver a verdade. Você pode ter o conceito que você quiser sobre Deus, querido. Mas e no dia final? Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Você está pronto para chegar diante de Deus? Aonde você quer viver a eternidade? Há um desespero tão grande quando você fala de morte. Eu não tenho medo da morte. É como Paulo fala, morte é vida. Mas por quê? Você tem que ter o fundamento certo. Quantos estão preparados para se encontrar com Deus? Hoje. Agora. Ó. O Senhor, querido, Ele quer nos orientar. Ele não quer que a gente caia na falsidade que o mal é bom, querido. Satanás disse que mentir, você mente para se proteger. Não tem muito problema em mentira branca. Se você roubar, você vai se enriquecer. Esses são os conceitos dele. Se você enganar alguém, você vai conseguir seguir em frente. Quando eu escrevia isso, eu ficava pensando, meu Deus, nós vamos disputar um emprego. Eu falo, Senhor, amarra todo e qualquer candidato para esse emprego. Eu fiquei pensando, falei, está certo, Senhor, essa oração? Senhor, eu quero uma casa, que não haja oferta naquela casa. Senhor, que eu seja o primeiro. Eu fico imaginando Deus fazendo acepção de pessoas. Hello? Vocês estão rindo, né? A coisa é séria. Que bom que Deus não atende todas as nossas orações, né, irmãos? Tem coisa que eu peço com ele que ele fala, um dia você vai crescer, você vai pensar diferente. Se você debochar de alguém, se você fazer o bullying, né, burlar alguém, você vai se sentir melhor, você vai se sentir superior. Satanás tem feito tudo isso. Ele faz com que o mal fique parecendo que faz bem àquela pessoa. A palavra de Deus diz, eu quero que você leia esse verso, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 e o 14. O 13 fala de pessoas, o 14 fala dele. Também os sacerdotes e levitas, não, agora sim. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz.
Faz assim, uau. Então, não acredita em todo profeta. Não acredita em todo apóstolo. Diz a palavra de Deus que eles são fraudulentos, parecendo ser apóstolo de Cristo. Não basta o título, querido. Amém? Diz que nós precisamos entender que nós estamos debaixo desse ataque e das suas legiões. Jovens, Satanás ama atacar vocês. Ama confundir as emoções de vocês. Ama tentar destruir princípios de Deus na vida de vocês. Satanás ama destruir o projeto de Deus que é você. Então, quando você sucumbe a aceitar as acusações do diabo, é você, simplesmente você negar o que Deus diz sobre a sua vida. O que Deus fala sobre você prevalece sobre tudo que as pessoas dizem, ou que Satanás diz, e até mesmo do que os seus pais dizem para você. A palavra de Deus é que é a verdade, querido. Como que Satanás se alegra quando um casamento é quebrado? Como que Satanás se alegra quando os jovens ficam presos às drogas? Estava vendo uma notícia ontem. Foi encontrado, parece que 33 quilos de um ópio aqui no estado de Massachusetts. Você sabe quantas pessoas podem morrer por causa disso? 7 milhões de pessoas. É a quantidade que essa droga pode destruir. Sabe qual é a população de Massachusetts? 6,8 milhões. Então essa droga, ela pode distribuída e chegando às pessoas, ela pode destruir o estado em que nós vivemos. E nós vamos continuar aceitando que venha droga para essa nação? Então, querido, Satanás adora quando nós somos infiéis e que nós quebramos e ignoramos a palavra de Deus. Satanás adora quando você se afasta da comunhão da igreja. Ah, pastor, mas eu sou igreja. Ok. Como eu falei alguns dias atrás. Oh Deus, eu me abençoo. Eu me unjo. Senhor, obrigado pela comunhão de mim comigo mesmo. Eu e eu mesmo. Oh, como é bom eu estar, Senhor, comigo mesmo diante de Ti. É isso que as pessoas estão dizendo. Elas se bastam. Mal sabem elas que o inimigo da alma delas está atravessando elas com flechas que a palavra de Deus diz que são inflamadas. Satanás está alcançando essas pessoas. Quando se trata de tomar uma posição contra Satanás, meu amado, não se engane. A nossa única esperança é o Senhor. É o Senhor. Quando se trata de luta espiritual contra o mal, a nossa única segurança de ajuda e força, ela vem do Senhor. Lembra quando eu preguei alguns dias atrás, estava pregando essa palavra que Gisele estava falando, com Golias e Davi? E Davi virou para ele, você vem contra mim? Mas eu vou contra você com toda a minha estratégia, com toda a minha astúcia, com toda a minha habilidade. E hoje eu vou dar uma pedrada na tua testa. Foi assim? Foi não? Me ensina. Em nome de quem? Quantas vezes nós achamos que, não, eu estou seguro. Pastor, eu me garanto. Desculpa a expressão, você não garante nem suas calças. Você vai falar que garante a luta contra o diabo? Aqui o apóstolo fala assim, irmãos, finalmente, sejam fortes no Senhor. Sejam fortes no seu poder. Coloque a armadura completa de Deus, para que vocês possam tomar uma posição contra todo o esquema dele, querido. A armadura completa de Deus. Se nós colocássemos em nossa vida tudo aquilo que Deus nos oferece, querido, nós seríamos fortes no Senhor. Nós poderíamos resistir a todos os ataques de Satanás. Quer ver uma arma que é poderosíssima, talvez no próximo domingo eu fale sobre ela? É o louvor. Que arma poderosa é o louvor? E quantas vezes nós achamos que o louvor é para esperar os que estão atrasados?
Nós precisamos, querido, nos fortalecer na força do Senhor. Nós colocamos aqui as armas. Palavra de Deus, fala comigo, palavra de Deus. Salvação. Justiça. Fé. Verdade. Evangelho da paz. O que falta aí? Está faltando uma arma ali. Qual? A necessidade de oração. Tá? Nós podemos vestir tudo aquilo ali. Mas se nós não tivermos oração, nós estamos falhando. E o pior é que nós falamos que nós oramos. Quarta-feira nós tivemos o nosso conference call. Estava muito frio, os tempos estavam aquela neve. Liguei para o pastor Edson, falei, pastor Edson, vamos fazer a conference call? Ele falou, vamos. Nós mandamos para todos vocês. O que eu mais achei interessante é que as nossas orações giraram em torno de um ponto muito objetivo. Mas todos aqueles que nós conhecemos, que precisa do que nós estamos orando, só tinha uma pessoa. O quanto que nós estamos querendo ver a mão de Deus se movendo. E tem outra. Não era uma coisa muito difícil, você não ia sair da tua casa. Mas é só ligar um número lá e... Eu gostei tanto, eu fui tão abençoado pela oração do pastor Salom. Eu fui tão abençoado. Ele pediu para entrar, eu falei que a gente estaria orando pela coisa, né? E o pastor Edson ali na liderança da oração. Que momento bom, né, pastor? Foi ótimo. Então, diz que para a gente orar no Espírito, em todas as ocasiões. Tudo bem, agora refrigera seu coração, porque você não entrou. Ah, Senhor, próxima vez eu vou estar orando, Senhor. Dá um sorriso para você, fala, Senhor, perdoa-me, Deus. Confessa agora, fala, Senhor, me perdoa, Deus. Oh Deus, eu achei que eu estava tão ocupado, achei que era tão justo o que eu estava fazendo, Senhor. Oh Pai, eu estava no meu day, era o meu tempo, Deus. Mas Senhor, eu podia ter tirado meia hora para estar orando ali, Senhor. Mas Senhor, tu lembras que eu orei naquela noite, Senhor. Pronto, Deus já te perdoou. Então, com isso em mente, querido, com essa questão de orar no Espírito, vamos ficar atento, sempre orando. Realmente apresentando diante de Deus. Sabe qual é a resposta para a tua vida? É oração. Nós colocamos todos os nossos equipamentos. Nós realmente nos equipamos para a batalha. Mas que nós podemos, como que nós vamos usar todos esses instrumentos? Pode manter ele ali, Asaf. Como que nós vamos manter? Através da oração. Carro funciona sem gasolina? Só o da Elaine. Né? Agora, ela não vai lá e dá carga nele não para ver o que vai acontecer. Nada, o Tristão vai vir buscar. E depois tem que chamar o tow, que não tem nem como colocar combustível nele. Não tem como ligar uma bateriazinha ali. Então, a oração é a gasolina que faz a nossa armadura funcionar, querido. É o que faz com que realmente a armadura de Deus tenha eficácia. Deixa eu te avisar uma coisa, irmãos. Batalha espiritual nos aguardam. Satanás ele vai escolher uma temporada para vir te atacar e vir contra você. Tem outro, ele não vem quando você está forte. Ele sabe exatamente o momento que ele vem. E normalmente ele vem explorar os seus momentos de distração. Fraquezas, quando você está aborrecido, quando alguém pisou no seu calo. Nós não podemos abaixar a nossa guarda, querido. Quantos lembram a guerra de Gideão? Né? Estava lá o inimigo oprimindo Israel, e Gideão pega e está lá malhando o trigo, na eira lá, estava lá batendo o trigo, né? Quantos lembram disso? Ah, no lagar, né? Engraçadinho, dedo duro. Então,
Ele estava lá, e Deus chega para ele e fala, o quê com ele? Homem valente. Ele estava se escondendo do inimigo. Homem valente. E Deus fala com ele, você vai levantar. Levantou quantos homens na primeira vez? Aí o que Deus fala? É muito o povo que está com você. Volta quantos? 10.000 voltaram para casa. Aí fala, ó, ainda é muita gente que está com você. Você faz o seguinte, você vai na beira daquele lago lá, deserto, calçal quente, né? E vê lá. Quem lamber a água, manda para casa. Mas aquele que pegar a água e trazer com ela com a sua mão, esses vão para a batalha. Sabe quantos que fizeram isso? 300 homens. Sabe o que implicava em eles abaixarem para beber água? Tirar a armadura, porque eles não podiam abaixar com isso. Na nossa guerra, querido, nós não podemos tirar a nossa armadura. Você está sempre pronto. Então a armadura deve ser colocada antes que seja necessário você guerrear. Às vezes nós queremos nos preparar quando o problema vem. Aí quando o problema vem, você faz jejum, oração, leitura da Bíblia, vem na quarta-feira, faz campanha, faz de tudo. Aí o bicho já pegou, gente. Aí você está querendo tampar o sol com a peneira. Como é que a Débora vai traduzir isso? Como é que saiu aí para o Scott? Marilena? Então, entendeu? Não tem como, querido. Até os jovens, eu fico pensando, os nossos jovens entenderam tapar o sol com a peneira, né? Bom que o Guto ele pega, ele coloca tudo dentro do contexto pra gente, né? Tadinho. De hora que eu falava uma coisinha pequenininha assim pro rapaz, ele colocava uma coisa desse tamanho pro rapaz. Ele explicava tudo que eu estava dizendo, né? Então, irmãos, nós precisamos da armadura, não é quando vem o problema, não. É antes que aconteça. Eu estava pensando essa semana, deixa eu fazer uma proposta para vocês. Quantos aqui liga pelo menos uma vez por semana para alguém? Luci, você tem algum problema que precisa de oração? Fala um só que você precisa. Ok, amém. Não. Só um segundo, gente. Preciso falar com a Luci. Será que ela vai atender? Ela deve estar no culto, mas ela vai atender, sim. Oi, Luci. Pastor, tudo bom? Bom dia. Tudo tranquilo? Tudo jóia, né? Aqui. Vamos orar pelo seu problema de enfermidade? Depois eu quero um assunto com você. Senhor, abençoa a Luci, cura ela. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre ela a tua unção e abençoa ela, em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Luci, a gente vai ter um encontro de casais na próxima semana e eu precisava falar com você, tá bom? Qual é o melhor tempo para você? Tranquilo. De novo? Quantos entenderam? Oi, Guto, tudo bem? Filho, vamos orar pela tua casa? Senhor, abençoa o Guto e abre as portas para ele. Filho, aqui, que horas que vai chegar hoje? Tá bom? Tá. Hey, how are you, Scott? How are you doing? Oh, I pray for you now. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Alô, Crica. Ei, Crica, olha, vamos orar sobre seus documentos?
Oi, Cléo. Ô, Cléo, estou preocupada. Eu estou orando por você, para que Deus possa trazer um homem que possa cuidar de você, te amar, te respeitar. Ela falou um amém, meio sem fé, não falou? Né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Quem é aqui que não conhece a necessidade um do outro? E nós falamos um monte de abobrinha, um monte de coisinha, e às vezes nós não oramos uns com os outros. Então, uma proposta para você. Você vai ligar para o teu irmão? Lembra daquele problema que ele está atravessando. E junto com o seu irmão, gente, é menos de 1 minuto. Senhor, eu quero apresentar a vida do Marconi. Eu quero apresentar a vida da Adriana. Eu quero apresentar a vida do fulano. Eu quero abençoar o Dório. Eu quero abençoar. Você acha que isso vai funcionar? Quantos creem que isso funciona? Quantos querem fazer isso? Entende? 1 minuto, menos de 1 minuto. Nós vamos estar colocando a nossa oração diante de Deus. Imagina o que não vai acontecer daí, querido. Deus vai olhar para ele, esse povo está orando mesmo. Não é que a gente tem que convencer Deus, não. Ele nos deu o ministério da intercessão. Ele falou que o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Imagina todas as vezes que você ligar para um de nós, você fazer uma oração. Quantos querem isso? Isso é intercessão. Amém? Oh Deus, abre as portas para o Jonathan e para a Letícia, Senhor. Faz a Letícia comer um churrasquinho. Não, isso não. A salada do pastor. Senhor, que o pastor sempre prepara aquela salada que eu gosto. Querido, mesmo que seja aquela ligação rapidinha. Quantos gostariam de receber uma ligação assim? Você acha que faria efeito, Maria? Então, gente, vamos praticar. Nós temos os princípios dentro do nosso coração. O que nos falta é praticar aquilo que nós cremos. Imagina o que não vai acontecer, querido. Eu estou falando de você de exercício espiritual. Imagina se nós nos exercitarmos no estudo bíblico, na oração, na adoração, leitura. Imagina se toda vez que nós mandássemos um zap para alguém, te mandasse uma bênção. Uai! Eu vou botar a mãozinha assim. Vou botar a mãozinha na cabeça de vocês. Ó. Ô Senhor, sacode, traz o poder ali, Deus. Querido, vamos certificar realmente que nós estamos usando a nossa vida em oração. Colocar somente a armadura sem oração não vai funcionar. E diz aqui, ore no Espírito em todas as ocasiões. O que Paulo quer nos ensinar sobre essa oração? No Espírito, querido. É aquilo que nós devemos perseverar, querido. Há determinadas orações que são difíceis de fazer. Bem difícil mesmo. E muitas das vezes Satanás quer nos convencer que a gente não precisa tanto orar assim. Lógico que ele quer nos enganar, querido. Paulo fala aqui, orai no Espírito. As nossas conversas com Deus, a nossa oração com Deus, pode deixar ela, não tem problema não. Atrapalha não. Ela está adorando a Deus, está orando em espírito. Diz que quando a gente ora em espírito, nós oramos com gemidos inexprimíveis. É o que ela está fazendo, ué. Você não entende, mas Deus entende. A avó entende também, não entende, Val? A avó tem um dom para interpretar qualquer coisa do neto. Então, querido, oração no Espírito é o que Paulo está nos exortando aqui. Olha Romanos capítulo 8, verso 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda. Aonde? Na fraqueza. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém.
Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fala para o teu irmão, ora em Espírito. Quantas vezes é difícil a gente orar em Espírito, querido? Imagina quando a gente tem um parente com um câncer terminal. O que nós vamos orar? Com a nossa emoção? Nós precisamos orar em Espírito para saber qual é a vontade de Deus. O que nós vamos pedir? Senhor, cure ou Senhor, livra ele dessa situação? Eu me lembro minha mãe, quando nos seus últimos dias, e o problema que ela teve, ela já não estava andando por anos, quebrou o braço e não andava. Eu falava, mãe, tu quebrou o braço, não foi a perna. E a coisa que ela teve deixaria ela mais da metade do corpo paralisado, ainda mais. E eu orei com meus irmãos. Falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Obrigado pela mãe que tu nos deste. Ela está na tua mão. 15 minutos, ela veio a falecer. Lógico, eu queria minha mãe aqui, lógico. Mas eu quero orar segundo o coração de Deus. Não é frieza não, querido. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E para as pessoas que nós amamos. Por favor, não vai embora da igreja por causa disso, não. Não é que o teu pastor pensa assim, que você tem que ir embora, não. Mas eu creio que nós temos um Deus misericordioso. Um Deus que nos ama. Um Deus que fala com a gente o que nós precisamos. E às vezes a gente está tão perdidinho para orar, que nós precisamos dessa oração em espírito. Aquele momento que você esvazia de todos os seus egoísmos, de todos os seus ismos, de tudo que você acha. Você fala, Deus, eu quero orar segundo a sua vontade. Meu amado, isso fala de relacionamento com Deus. Às vezes nós estamos orando como que dando ordem para Deus. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus, por que o Senhor não fez isso? Eu não entendo por que o Senhor ainda não fez isso. Oh, a criatura dirigindo o Criador. Nós vamos vestir a nossa arma, querido. Mas nós vamos também orar no Espírito. Eu sei o quanto que é difícil às vezes aceitar a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, eu creio que ele tem aqui em mente, não algo que nos confunda, mas que realmente a gente possa dizer, como ele nos adverte aqui, que as nossas orações, questões físicas, materiais, nós não sabemos realmente como devemos pedir. E que nós precisamos da direção de Deus. A maioria das vezes, quando nós estamos orando por nós estamos pensando muito no nosso bel prazer. Nós queremos o nosso conforto. Nós queremos a nossa proteção. Queremos ser preservados de muita coisa. Mas o apóstolo Paulo fala, eu posso passar por qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E diz a palavra de Deus que o próprio Espírito intercede por nós. Eu quero desafiar você para esse nível de comunhão e relacionamento, querido. Não é a vontade do meu coração, é a vontade do meu Deus. A vontade do meu Pai. Quantas vezes, querido, eu vou a determinados lugares e algumas orações que eu nem entendo por que eu estou fazendo. Eu já comentei com vocês um dia, eu de madrugada, sonhando com o pai do Mike, o Jefferson. Eu estava orando para ele, era madrugada. E de repente eu acordei e estava orando e continuei orando, vi que eu estava orando em voz alta. E eu continuei orando por ele, passei algum tempo orando. Aí depois dormi e liguei para ele de manhã e deixei uma mensagem. Depois ele me retornou. Falou, você não sabe o que eu estava passando aquela madrugada. Quantas vezes o Espírito de Deus faz isso com a gente? Nós somos servos dele, querido. Nós precisamos nos desvencilhar dos nossos alvos naturais e falar, Deus, eu quero ser usado por ti. Eu quero viver esse relacionamento contigo. Nosso estudo, nós temos passado ali pela situação ali de Cornélio e Pedro. Onde Pedro vem e tem aquela visão. E Cornélio manda aí os seus homens lá na casa de Pedro que o Espírito Santo tinha mandado. E agora mesmo Pedro vai dirigido pelo Espírito
lá visitar Cornélio. Há um derramar do Espírito. Quando nós estamos diante de tantos desafios, de tantas dificuldades, seja de igreja. Esses dias atrás eu conversava com o pastor e falavam de uma situação da igreja. Tem coisas que não é perda, não. Tem coisas que é livramento. Né, pastor João? Tem coisas que é livramento. Então, querido, não olhe as coisas que às vezes fogem pelo seu dedo. Você perdeu aquele emprego, você perdeu aquela casa, você perdeu aquela situação. Fica tranquilo, você tem um Deus que abre portas que ninguém vai fechar. Às vezes nós estamos tão insistindo em alguma coisa e não é aquela vontade de Deus. Deus inclina o nosso coração para outras coisas. O que será que seria a nossa oração diante desse quadro que Paulo fala ali, dessa guerra de Satanás? Talvez a nossa oração seria: ô Senhor, me protege, protege minha família, protege meus filhos, não deixe o diabo tocar neles. Lembra quando a igreja, Pedro estava preso lá e a igreja estava em oração? Ô Senhor, tira Pedro da cadeira. Essa oração? Não. Senhor, abre as portas para que a gente continue pregando o Evangelho. Paulo está falando aqui que era para orar para ele, para que portas fossem abertas. Quantas vezes o inimigo vem e traz dificuldade para nos intimidar? Você quer ver uma área financeira? Como que o diabo, ele nos paralisa com a área financeira? Área de saúde, área de relacionamentos. Não existe um ataque maior dentro da igreja de Jesus Cristo que seja relacionamentos. Alguns dias eu falava com o Tony, né? Às vezes vem aquelas pessoas e falam para a gente: ah, ninguém fala comigo na igreja. Mas também a pessoa não fala com ninguém na igreja. Me lembro uma vez um jovem chegou para mim, o Paulo Notário estava aqui, e o Paulo virou para ele e falou assim: cara, você só se relaciona comigo e com o pastor Marcos. Você tem que se relacionar com o corpo. Vai lá, dá um sorriso para o teu irmão. Teu sorriso faz diferença na vida dele. Vai ver que ele está carente para um sorriso seu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, querido? Então, o que nós precisamos orar? Senhor, que eu possa ser vigilante quanto às minhas atitudes. Que as minhas atitudes não venham destruir a vida de ninguém. Que as minhas atitudes possam ser positivas diante de Ti. Que a gente seja realmente essa família gostosa que a gente é. Quantos estão entendendo, querido? Muitas das vezes, talvez a oração debaixo de uma guerra espiritual: oh Deus, nos defenda. Paulo não está preocupado com isso não. Não, Senhor, não. Nos fortaleça para que a gente possa ir contra o diabo ainda mais. Que ele realmente esteja debaixo dos nossos pés. Não tenha medo não. O diabo não puxa a perna de ninguém, querido. Ele tenta. Mas diz que os anjos de Deus acampam ao nosso redor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo, querido. Ore no Espírito. Então eu exorto você, querido. Eu exorto a nossa igreja a orar no Espírito de Deus. A viver com intensidade essa questão de oração. Eu exorto você a conversar com Deus em oração. A verdadeiramente você ter força, poder e autoridade para derrubar todo o sofisma de Satanás, toda a estratégia do diabo. Pega lá um teclado. Nós podemos isso. Deus quer te levantar para um novo nível, querido. Realmente você é vencedor. Você sabe quando começou a sua guerra? Eu falei nisso algum tempo atrás. Foi quando você veio para nascer. Lembra a corrida que você venceu? Milhares e milhares estavam disputando aquela corrida com você. Imagina. Acho que cada um aqui deve ter tido uma reação, né? Com isso, né? Teve uns que simplesmente correu, né? No caso do Dino, eu queria voltar o tempo lá, né? Se fosse o Dino naquela corrida lá, ele devia estar assim. Ninguém chega na minha frente. Nós somos mais que vencedores, igreja. Nós somos uma boa igreja. Nós só precisamos vigiar mais. A gente precisa realmente saber que Deus nos chamou para um grande avivamento.
para um novo tempo. E somos nós que decidimos esse tempo. Deus já nos deu todas as ferramentas necessárias. Se você voltar ao louvor essa manhã, você vai ver que nós cantamos algumas dessas coisas que eu falei com vocês hoje. Deus quer confirmar isso no teu coração. É tempo de você parar com desculpas. Se fortaleça na força do Senhor, querido. Ganhar dinheiro é bom, mas ganhar o reino é melhor ainda. Deus não te trouxe aqui só para você ganhar dinheiro. Eu preciso de dinheiro também. Alguém tem algum aí para me dar? Mas nós precisamos, querido. Nós precisamos da oração. Nós precisamos um do outro. Nenhum de vocês é descartável. Deus te chamou com propósito. Você faz parte do reino de Deus. Se anima em Deus. Lógico que tem muita coisa para a gente aprender, mas não desiste não. Olha o que Deus coloca no teu coração. Quantas vezes você sabe que Ele está te chamando, e às vezes porque você tem que fazer mudanças na sua vida, você se desencoraja. Eu oro para que você seja encorajado. Eu oro para que você seja fortalecido. E para que você avance para os novos tempos que Deus tem para você. Não para. Não desista de você. A sua decisão vai trazer na sua vida bênçãos. Alguns dias eu conversava com o Guto conversava comigo, mas foi isso. E ele estava falando de uma palavra do Jason Franklin, onde ele falava que o pai dele, quando era pastor de uma igreja pequena, ele acordava às 3 horas da manhã, preparava uma cesta de sanduíches e ia para as portas das empresas para vender para o sustento dele. Ele falou: pai, não é o nosso caso, tá? Mas o pai dele faleceu, a igreja ainda é pequena. Mas a atitude do pai dele deixou um legado para ele. E que ele desfrutava o legado que o pai dele tinha deixado. A tua luta consiste em você deixar um legado para os seus filhos. Os demônios que você não derrotar, os seus filhos vão ter que enfrentar. As situações que você não destruir na sua vida, são seus filhos que vão ter que destruir. Porque o diabo não vai desistir da tua família. Então lembra, quando você estiver diante do pecado de uma decisão, que legado você está deixando para os seus filhos? É tempo de decisão. Você pode mudar uma geração, querido. Se reveste da armadura de Deus, orando em todo o tempo, e a oração no Espírito. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.